Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser... Agora, a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil. Mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido, para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras. Agora há pouco que a gente usa o GPS da defesa americana e que se eles decidirem que a gente não use mais, acabou tudo, né? Por que a gente... Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Tô há 4 anos falando isso, gente! Não é possível, velho! Acorda essa porra! Puta... Tamo numa ditadura já, caralho! A Constituição já foi ignorada, já tem gente sendo perseguida, presa, torturada! É o cara que ficou paraplégico na cadeia, porra! Acorda! Meu velho, não é possível, mano. O pessoal vive na Ilha da Barbie, velho. A próxima medida de Donald Trump seja uma sanção militar contra o Brasil. A expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, que poderia provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil. Desculpa, Edilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. E até sanções tecnológicas, como o bloqueio do uso de satélites e GPS. Se amanhã tá doida no Trump, ele entra numa guerra maluca e tal, não sei o quê, ele pode desligar nosso GPS. Acabou, meu amigo. A economia brasileira, 80% do petróleo no Brasil depende do GPS. 70% da mineração e 75% da agricultura depende do GPS. Se o GPS é desligado, tudo isso para. Os Estados Unidos agora, eles têm uma pilha de documentos, de provas, evidências e testemunhos graves sobre, principalmente, violação dos direitos humanos, violação da primeira emenda à Constituição americana aos americanos em solo americano, ameaça a empresas americanas aqui no Brasil e fora todas as outras inconstitucionalidades, principalmente ameaça de prisão. O próprio Elon Musk, eu soube que o Elon Musk relatou sim, que ele pagou aquela multa do X para que o X fosse desbloqueado, porque ele estava com medo de que funcionários brasileiros fossem presos aqui no Brasil. Ou seja, já saiu da esfera das negociações, porque as provas concretas para a assinatura dessas sanções, elas já estão todas coletadas. E aí só mais uma pergunta, se essa lei for realmente assinada, aplicada essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele teria a quem recorrer nos Estados Unidos, Ana? Nos Estados Unidos não, Paula, porque mesmo se ele decidisse bater à porta da Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana receberia e falaria: isso aqui é uma prerrogativa do Executivo, nós não podemos fazer nada e o Congresso, o Legislativo também não pode fazer nada. Até porque, repito, quando essas sanções são assinadas usando a Lei Magnitsky, a assinatura já vem em cima de uma montanha de documentos. Não tem como voltar mais. Porque a nossa economia toda, ela depende de algo que não está na nossa mão. Você sabia que o Brasil não tem um GPS? Não tem? Não. Vocês têm noção para quem que a gente paga? Não. Quem? DOD, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Se amanhã eles quiserem desligar o nosso GPS, eles desligam. E acabou. Acaba a economia. 80% dos postos de petróleo no Brasil hoje dependem do GPS. Eles param instantaneamente. 70% da mineração para na hora. E 75% da agricultura no Brasil para na hora. Não tem o que você fazer. A colheitadeira para. Cara, o Departamento de Defesa fala o seguinte: cara, Brasil, você está de qual lado? Ah, é desse lado, meu amigo?
Desliguei seu GPS. Você não chega em lugar nenhum, banco para... Isso aí que eu falei dessas coisas, né? Mas banco para de funcionar, semáforo, farol, tudo isso é sincronizado pelo GPS. E nós não temos um sistema, cara. A China tem, a Rússia tem também? Vamos lá. A China tem o dela, a Índia tem o dela, o Japão tem o dela, a Europa tem o dela, que chama o sistema Galileu, e a Rússia tem o dela, que é o sistema GLONASS. O Brasil não tem. Você estava falando agora há pouco que a gente usa o GPS da defesa americana e que se eles decidirem que a gente não use mais, acabou tudo, né? Por que a gente depende de GPS para tudo? Toda a nossa vida hoje, desde o banco, sinal de trânsito, tudo que a gente faz, tudo hoje é baseado no GPS. Tudo. Se o GPS para de funcionar, produção de petróleo para imediatamente, mineração para imediatamente e a agricultura, que hoje a agricultura chama-se agricultura de precisão, para na hora também. 99% da produção de petróleo depende do GPS, 85% da mineração mundial depende do GPS e uns 70 e tantos da agricultura depende do GPS. Então, isso para na hora. Sistema bancário, para na hora. Olha só a cara desse jornalista quando ele descobre que sanções militares podem ser o próximo passo de Donald Trump contra os abusos cometidos aqui no Brasil. Isso não tem preço. Siga e compartilhe. Gilene, como a Jussara falou, o governo mantém um tom de cautela. Por quê? Quais seriam as reações possíveis estudadas, portanto, pelo governo? Boa noite, Leandro. Boa noite aos colegas, boa noite à nossa audiência. Pois é, eu conversei com muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje ao longo de todo o dia e a expectativa deles é que a próxima medida de Donald Trump seja uma sanção militar contra o Brasil. Depois do tarifaço, dessa supertaxação de 50% que pode começar a valer a partir do dia 1º de agosto, agora a expectativa é que haja uma sanção, por exemplo, como uma restrição no espaço aéreo americano para aeronaves brasileiras, que poder provocar um caos na aviação comercial aqui no Brasil. Mas a expectativa é que as medidas avancem nesse sentido, para além das sanções comerciais que já estão acontecendo. Eles querem também, além de uma punição específica... Desculpa, Gilene, uma restrição ao espaço aéreo norte-americano? Uma restrição de aeronaves brasileiras no espaço aéreo americano, como, por exemplo, algumas aeronaves, companhias aéreas específicas brasileiras não poderem pousar nos Estados Unidos. Uma forma de sanção que também tem um impacto comercial, embora tenha a ver com segurança e seja uma medida estritamente militar. Então... Colocaram tornozeleira em um ex-presidente da República. Cancelaram o passaporte. Proibiram ele de usar redes sociais. E ainda impediram o pai de falar com o próprio filho. Tudo isso sem condenação, sem julgamento. Agora me diz, isso é democracia ou ditadura disfarçada em justiça? Primeiro calaram sua voz, depois começaram a caçar seus aliados, prenderam um por um, vasculharam casas, confiscaram celulares. O cerco foi se fechando. Inventaram narrativas, ignoraram provas. O sistema queria um inimigo e acharam um, Bolsonaro. Enterraram a Lava Jato, devolveram os direitos políticos aos maiores corruptos da história e transformaram o homem que enfrentou esse sistema em criminoso. Enquanto isso, Lula solto, Zé Dirceu solto. O Supremo escolhe quem pode falar e quem deve ser destruído. Isso não é justiça, é vingança com toga. Hoje é com ele, amanhã é com qualquer um de nós. Uma carta de apoio que ele recebeu de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Foi só isso. E bastou isso para no dia seguinte, hoje, uma operação, uma punição. Seria uma retaliação? Querem provocar os Estados Unidos e mergulhar o Brasil numa crise diplomática e econômica sem precedentes? Ou você acha mesmo que essa ação de hoje não terá uma reação? Eu pergunto, proibir um pai de falar com o filho é legal? É justo? Não seria tortura? Porque a Constituição Federal garante, no artigo 5º, inciso 10º, a inviolabilidade da intimidade da vida privada e das relações familiares. Restringir esse direito sem condenação, sem julgamento, apenas por decisão de um magistrado, ao meu ver, fere princípios fundamentais do devido processo legal. Mais do que isso, fere a humanidade. Como pode, em pleno 2025, um país democrático como o nosso, calar um pai, proibir o convívio entre pai e filho? Não estamos falando aqui em cúmplices de fuga, estamos falando de um parlamentar e o seu pai que está convalescente. Que nome se dá isso? Autoritarismo? Abuso? Ativismo judicial? Não sei. Mas para o coração de um pai isso tem um nome só: tortura emocional. Agora, pessoal, quais as consequências disso tudo? Eu penso que o Brasil está se arriscando demais. Estamos queimando pontes com o mundo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, a maior nação democrática do mundo, já demonstrou desconforto com o que está acontecendo aqui. Ele já falou, já escreveu, já avisou, já ameaçou no tarifaço. E se o Brasil insistir nesse caminho de perseguição política, não seremos só nós bolsonaristas, não, que vamos pagar o preço. Será o povo brasileiro, será a economia brasileira, será a diplomacia brasileira. Eu pergunto, vale a pena tudo isso? Para quê? Para satisfazer um ego ferido? Dobrar a aposta só para tentar desmoralizar um homem que,
mesmo ferido, continua de pé. O que Bolsonaro está enfrentando hoje não é justiça, é vingança. Não há novas provas, não há confissão, não há sentença. Há apenas uma campanha sistemática de humilhação. E se isso pode acontecer com um ex-presidente da República, o que nos garante que não acontecerá amanhã com qualquer cidadão comum? Por isso, esse vídeo é um apelo à razão, um apelo ao bom senso, um apelo às autoridades, ao presidente do Senado e da Câmara, que tem autoridade, um apelo a quem tenha poder, um apelo ao povo brasileiro. Alguém tem que fazer alguma coisa. Por favor, fale com seus amigos, mostre esse vídeo para o mundo, vamos mostrar o que está acontecendo.